Boa noite, pessoal. Professor Kelly, estou aqui mais uma vez para trazer para você aquele fechamento do dia com as principais atualizações de geopolítica. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais aqui sobre os ataques de Israel ao Catar, sobre a incursão russa com drones sobre o território da Polônia e desses drones abatidos ali por tropas da OTAN e também por aviões da Polônia. Vamos estar falando aqui também da menor proximidade entre tropas dos Estados Unidos e o território da Venezuela. Hoje, um helicóptero dos Estados Unidos voa a menor distância até o momento do território venezuelano. Vamos falar dos ataques de Israel que aconteceu hoje também ao Iêmen, aos rebeldes Houthis. Enfim, o que de principal aconteceu na geopolítica mundial, eu trago para você hoje. E é claro, tenho que te pedir também que, se você se interessa por esse assunto, geopolítica, atualidades, tudo que está bombando no momento, se você vai prestar algum concurso público, você vai fazer o Enem esse ano, você vai fazer o ano que vem, aqui é o seu lugar. Então, é claro, clica aqui, já se inscreva, ativa também as notificações e, é claro, deixa um comentário aqui nesse vídeo também, que é muito importante. Não deixa de curtir, porque essas métricas o YouTube avalia para ele indicar ou não esses vídeos aqui para outras pessoas, ok? Mas vamos lá então, gente. Vamos falar aqui sobre o primeiro assunto que eu trago para vocês hoje. Na verdade, o que eu trago hoje é um desenrolar dos fatos que aconteceram ontem. Ontem, Israel fez um ataque com cerca de 10 aviões ao Catar. Então, ele atacou Doha, capital do Catar, e ali em Doha estava acontecendo uma reunião entre representantes do Catar, que é ali o principal mediador do conflito entre Israel e Hamas. Então, ali estava acontecendo uma reunião entre representantes do Catar e representantes dos rebeldes do Hamas. Segundo o premier do Catar, eles estavam negociando uma troca de reféns, uma libertação de reféns, e após este ataque, em que morreram algumas pessoas, apesar do Hamas dizer que os seus líderes não foram mortos neste ataque e que apenas algumas pessoas de menor importância foram mortas, tanto do Catar quanto do Hamas. Mas, enfim, segundo o Hamas, eles não sofreram grandes baixas, que era o principal objetivo de Israel, que era eliminar ali algumas lideranças do Hamas. Hoje, o premier do Catar disse que com esse ataque, Israel praticamente eliminou todas as esperanças que eles tinham de resgatar ainda alguns dos reféns vivos. Enfim, ele disse também que esse ataque israelense minou ainda mais as esperanças de paz para aquela região. Enfim, Israel está buscando a paz por outros meios. O objetivo de Israel, ele deixou claro desde o início desses combates ali entre Hamas e tropas israelenses, o objetivo de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, é eliminar completamente o Hamas. E ele só vai atingir a paz aos moldes Netanyahu, quando ele atingir esse objetivo, quando o Hamas depuser as suas armas e ele deixar de existir. E a gente sabe também que no Estatuto de Criação do Hamas, o objetivo do Hamas é a eliminação completa e total de Israel, com apoio ali dos seus aliados, como por exemplo o Irã. Mas, enfim, nenhum dos dois lados pretende depor as suas armas para que seja subjugado pelo outro. Então a gente ainda vai presenciar muita coisa nessa guerra. Infelizmente, cada dia a gente percebe um erro de um lado, um ataque do outro, e cada dia mais morrendo mais civis. Hoje, Israel também fez um outro ataque, não ao Catar, mas ele fez um ataque ao Iêmen. A gente sabe que o Iêmen ele é dominado ali pelos rebeldes Houthis. E segundo os rebeldes Houthis, hoje nesse ataque que Israel fez, ele matou, assassinou, eliminou, usa o termo que você achar mais propício, 35 pessoas no Iêmen. Os rebeldes Houthis, eles dizem que nenhum dos militares foram mortos. Israel alega que ele atacou estruturas militares Houthis ali no Iêmen. Mas, segundo o Ministério da Saúde do Iêmen, que na verdade é comandado pelos rebeldes Houthis, apenas civis foram mortos. Então, cerca de 35 foram mortos hoje com esses ataques israelenses e mais de uma centena foram hospitalizados aí com ferimentos resultantes desses ataques. A gente lembra para vocês que os Houthis eles entraram neste conflito entre Israel e Hamas
após Israel invadir a faixa de Gaza. E ali ele considerou que Israel usava uma força desproporcional e eles iriam então defender ou vingar os palestinos que estariam sendo mortos ali na faixa de Gaza. A gente sabe também que tanto Hamas como os Houthis são grupos rebeldes que são financiados aí pelo Irã, que Israel está em guerra também. Enfim, mais um capítulo nessa novela, uma novela com um desenrolar muito triste naquela região, mas que eu trago aqui atualizações assim que acontecerem eventos mais importantes, mais significativos, eu vou trazer aqui para você. E com relação à Rússia e Ucrânia, hoje aconteceu um fato extremamente importante nessa guerra. Hoje, alguns drones russos foram abatidos em território polonês. E a gente sabe que a Polônia é um dos membros da OTAN. Essa aliança militar do Atlântico Norte, ela tem ali alguns artigos que são evocados em algumas situações. E hoje, essa situação fez com que a Polônia evocasse ali o artigo 4º do Estatuto da OTAN. O artigo 4º é quando eles fazem uma consulta imediata aos membros para saber quais atitudes tomar diante de uma agressão estrangeira. Então, nessa madrugada, quando drones russos sobrevoaram o território polonês, a Polônia imediatamente fechou o seu espaço aéreo ali naquela região, fechou o seu principal aeroporto e fez consulta à OTAN. E ali, em comum acordo, eles utilizaram as suas baterias antiaéreas, utilizaram aviões, tanto aviões da Polônia quanto aviões da OTAN, para abater cerca de 10 drones da Rússia. A Rússia ela não comentou sobre essa situação ainda, mas o vizinho da Rússia ali, amigo da Rússia, que é a Bielorrússia, o presidente da Bielorrússia disse que alguns drones da Rússia, eles sofreram uma perda de orientação. Inclusive ela mesma abateu alguns drones russos sobrevoando ali o seu território e eles estavam perdidos. Enfim, se isso é verdade ou não, a gente vai entender ou presumir no desenrolar da guerra. Até porque a gente só sabe os fatos que chegam até a gente. Pesquisamos muito para trazer as melhores informações e as mais fiéis para vocês. Mas temos que ter ciência também que a gente não sabe de tudo, né? E diante de tudo isso, gente, levantou-se até a questão de que seria esse o ponto mais significativo que aproximaria o mundo de uma terceira guerra mundial. O premier polonês, ele disse que a Polônia nunca esteve tão perto de uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial quanto hoje. Então, todos concordam. Então, todos concordam de que essa terceira guerra mundial ela pode acontecer a qualquer momento, porque as nações não estão se respeitando, elas não respeitam o limite territorial do outro, eles fazem constante demonstração de força, e em algum momento essas forças podem se chocar, e aí a gente teme pelo resultado, principalmente porque em todos esses lados nós temos potências nucleares. E até o momento, a Polônia ela evocou aí o artigo 4, mas tem também o artigo 5º, que eu gostaria de ler para vocês. Olha só, o artigo 5º diz o seguinte: as partes concordam que um ataque armado contra uma ou mais delas, ocorrendo na Europa ou na América do Norte, será considerado como um ataque dirigido contra todas elas. E, portanto, concordam que, se tal ataque ocorrer, cada uma delas, no exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, auxiliará a parte ou as partes atacadas, adotando posteriormente, individualmente ou de comum acordo com as demais partes, as medidas que julgar necessárias, incluindo o uso da força armada, para restaurar a segurança na área do Atlântico Norte. E continua dizendo: qualquer ataque armado dessa natureza e todas as medidas adotadas como consequência serão imediatamente levadas ao Conselho de Segurança. Essas medidas cessarão quando o Conselho de Segurança tiver tomado as medidas necessárias para restaurar e manter a paz e as seguranças internacionais. Então, esse artigo ele também pode ser acionado por qualquer dos membros da OTAN, caso um deles
se sinta ameaçado ou sofrer um ataque aí por uma potência agressora. E chegando ao final do nosso vídeo de hoje, a gente não podia deixar de falar da Venezuela, né? Então essa situação entre Estados Unidos e Venezuela, cada dia ela ganha aí capítulos novos, cada dia algum lado desse faz uma provocação para o outro. E a gente sabe, gente, Trump ele já é bem impulsivo e Maduro também. Então, se o exército, se as forças armadas desses países estiverem ali com ordem de eliminar, de abater alguma aeronave ou alguma embarcação do outro país, isso pode gerar uma crise internacional ainda maior. Hoje, um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou a menor distância do território da Venezuela. Hoje, um helicóptero dos Estados Unidos sobrevoou a 250 quilômetros do território venezuelano. É claro que ele estava ainda em águas internacionais, porque a gente sabe que o limite territorial do mar de um país é de 12 milhas. Isso dá mais ou menos aí 25 quilômetros. Então, 25 quilômetros da sua costa é ali o mar territorial de um país. Só ele pode dominar, só ele tem a soberania sobre aquele território. Mas a até 370 quilômetros é uma área de exploração econômica exclusiva dos países. Então, naquele momento ali, isso foi hoje por volta de 11h40 da manhã, naquele momento ali, tanto aeronaves da Venezuela quanto aeronaves dos Estados Unidos poderiam estar sobrevoando ali aquele território. É claro que não teve ali um embate entre o helicóptero dos Estados Unidos e helicópteros, embarcações ou aviões venezuelanos, mas isso poderia muito bem ter acontecido. A gente lembra para vocês que há cerca de uma semana, alguns jatos, alguns caças da Força Aérea da Venezuela sobrevoaram ali os navios dos Estados Unidos. E o Donald Trump já declarou que esses navios eles estão autorizados a abater também qualquer aeronave inimiga que trouxer alguma ameaça para aquelas embarcações que estão ali naquela região do Caribe, nas proximidades com a Venezuela. Enfim, pessoal, tem muita coisa acontecendo na geopolítica o tempo inteiro. Então aqui, diariamente, eu vou trazer para você um resumo, uma atualização do que de mais importante aconteceu na geopolítica naquele dia. E me acompanhando nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, você tem ali alguns shorts também que eu lanço aí ao longo do dia com algum fato que acabou de acontecer, para você ficar bem informado, mas as notícias ali vão mais resumidas. E no finalzinho da noite, a gente se encontra aqui, batendo um papo e discorrendo mais sobre tudo aquilo que aconteceu. Beleza? Um forte abraço e até o próximo.